Oi, gente, tudo bem? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Casa Amor e Mais, nosso canal e o nosso podcast. Nosso canal, nosso podcast, nosso conteúdo de grupo, onde a gente se comunica com vocês por todos os canais. Exatamente, nós temos um grupo VIP no WhatsApp, onde nós compartilhamos muitos conteúdos acerca das relações conjugais, famílias, enfim, casal. Exercícios, né? Exatamente, Várias tudo que coisas pode legais. elevar o seu conhecimento, né, e a sua relação para um nível melhor, né? E hoje a gente vai falar sobre o quê? Na verdade, a gente vem tratando no grupo alguns assuntos e os assuntos vêm nos direcionando para outros assuntos. A gente trata na nossa mentoria de 5 áreas da felicidade, 5 perfis comportamentais, 5 linguagens do amor, 5 várias 5. Mas a gente está parado no pilar relacionamento, que foi o mais votado até o momento, né? Exatamente isso. E a gente nem conseguiu avançar para o relacionamento que não seja o relacionamento do casal ainda. A gente ainda está falando de relacionamento a dois, que é o que gera muito conteúdo aqui. Exatamente, isso assim, a gente entende que vai demorar ainda bastante tempo nesse tópico, porque a gente tem outras áreas que a gente fala, né? Não é só relacionamento, tem Isso. outras áreas que a gente tem como proposta, e aí estamos na pegada do relacionamento. Isso. E a gente veio falando de acordos, a gente veio falando de quando a criança emocional está no comando da relação, a gente falou de que mais? Triangulação, Da triangulação da vítima ali e tal. E a gente hoje queria falar uma coisa... desequilíbrio da O desequilíbrio da receber. receber, a gente já falou. Exatamente. Você pode procurar por aí, você vai achar essas coisas. E a gente fez uma palestra recentemente e aí veio um assunto à tona muito interessante, Sim. né? Até que ponto eu sei que eu preciso gastar energia para resolver um conflito ou para fazer um acordo e até que ponto eu deixo para lá? Porque existem casais que falam assim, a gente nem briga, já é um começo, né? Mas assim, vocês não brigam porque vocês não sentam para conversar sobre o que precisa ser conversado. A nossa relação é boa porque a gente não briga, mas a gente não briga por quê? Exatamente. Por que não há discussão, não há debate, não há conflito? Porque não se senta para fazer os acordos. Isso. Ou tá muito bom o negócio e realmente não tem briga, e aí esse percentual a gente não tem como fazer julgamento nenhum, cada um julga a sua relação. Ou tá todo mundo se anulando, e aí ninguém quer falar, ninguém briga. E esse é um outro aspecto da criança emocional, porque a criança emocional, ela foge de conversas difíceis, ela foge de conflito. Exatamente. O adulto, ele tem conversas difíceis para um progresso, não a conversa difícil por conversa difícil, Isso. não o conflito pelo conflito, mas sempre visando resolver algo. Então, se você não gosta de sentar e ter uma conversa difícil, ou se você não gosta de ter uma conversa, tá muito mais profundo esse negócio aí. Tem que cavar um pouco mais para entender quais são as causas que te fazem. O casal que cresce não é o que não conversa, o que não tem conflito. O casal que cresce é aquele que senta e resolve o que precisa ser resolvido. Identifica, e a gente falou sobre isso também. Exatamente. Já, né? Aquela coisa de você não ficar com um comportamento infantil, porque muitas vezes quem foge do conflito, quem não entra no campo de batalha, vamos dizer assim, para você identificar as causas e os possíveis fatos que estão trazendo aquele conflito para a relação, se você foge disso, você nunca cresce. Exatamente. Você nunca passa de fase. E você nunca nem sabe o que está errado ali. Como é que você vai resolver uma coisa que você não sabe que está errado? Porque às vezes o marido está achando que é uma coisa e a esposa está achando que é outra coisa, mas eles não sentam para conversar, fica cada um puxando para um lado e não resolve. A gente passou um exercício no grupo. Exatamente, eu ia falar. O exercício da roda do relacionamento, a gente passou dentro do nosso grupo, justamente para que o casal possa se equalizar. Para incentivar que os dois olhem para aquelas áreas ali e vejam o que eu penso dessa área, o que você pensa e como é que a gente pode resolver. Porque alinhamento de expectativa é muito importante desde o início, né? Na verdade, ele deve acontecer quando você, antes de você casar, está namorando, está noivando, ou seja, está criando vínculo, a coisa está evoluindo, tem perspectiva de casamento, de tornar criar uma família, formar um lar. Esse alinhamento tem que ser prévio. Aí, o que acontece? Mas a gente junta duas... A gente não foi ensinado a fazer isso. Exatamente. Lá atrás. Porque a gente Todo mundo entrou... Isso. Porque a gente junta duas criações, a gente junta dois seres completamente diferentes, né? Com características diferentes, quando a gente fala aqui de homem e mulher. Aí você tem o lado feminino com uma criação, o homem feminino com uma outra criação. Você junta isso, gente, não tem como não ter conflito. Não tem como. Mas esses alinhamentos que a gente vai fazendo ao longo do caminho, vai refinando a relação e a gente vai fazendo o quê? A gente vai percebendo como é que o outro se sente feliz, o que agrada o outro, o que desagrada, e a gente vai equalizando isso.
Exatamente, sem se anular também, né? A gente fala isso em outros podcasts, assim, não tenho que anular quem eu sou para fazer a relação melhorar, mas a gente pode ajustar quem nós somos para o bem dessa relação, né? Então, assim, o que a gente quer deixar aqui hoje nesse vídeo é que você não fuja das conversas que vão trazer progresso, porque elas podem ser difíceis, elas podem gerar ali um desgaste emocional temporário, a gente já passou por isso várias vezes. É necessário que mas você tenha. Mas isso traz crescimento, porque se for feito com respeito, se os dois estiverem abertos a realmente ali tentar acertar, a coisa vai funcionar. E não simplesmente você sentar numa conversa e falar assim, tá. Vamos fazer assim, para você se livrar do outro, sabe? Você não quer resolver, você quer se livrar daquela conversa, se livrar daquela situação, tá, vou dizer que sim, para ela parar de encher o saco e a gente seguir. Não vai funcionar. E a questão, perdeu tempo e energia. Tempo e energia, e a energia gasta nisso, e a gente até falou sobre isso na nossa palestra, sobre o quanto a gente tem que identificar o tema que faz sentido a gente colocar energia naquilo. Ou não, exatamente. Porque às vezes a gente está falando sobre uma coisa que, olhando para aquilo, qual é a necessidade de você provar que o A está certo, que o B está errado, vale a pena naquilo, sabe? Gastar energia com isso. Agora, existem coisas, e nós falamos isso, existem coisas que o pau tem que cantar mesmo até resolver. Não tem meio do caminho, não tem cantar na conversa. Gente, porque hoje a gente tem que ter cuidado até com as nossas expressões, né? O pau cantar gente, temos que sentar e temos que conversar e temos que resolver isso. Enquanto isso não chegar a um ponto de equilíbrio que esteja bom para as duas partes, que ambos concordem naquele sentido, um vai ceder um pouquinho, o outro vai ceder mais um pouquinho e as coisas vão equalizar. Agora, quando o assunto vale a pena, a gente não pode virar as costas, não pode passar por cima, não pode deixar que a coisa fique largada. A pergunta é que você tem que se fazer, não fazer para o outro. Cada um tem que fazer para si, autorresponsabilidade. Por que é que eu estou fugindo dessa conversa? Por que é que eu não quero resolver isso? Por que eu não quero olhar para essa área? Porque pode ser muito mais profundo do que o seu ego, a sua mente, ele está te dizendo. Está tentando te proteger, poupar sua energia ali naquele momento, mas tem um motivo por trás disso. Por que você não está sentando para olhar para aquela área? Isso é um item importante e a gente falou recentemente sobre a questão do ser ensinável. A gente cria algumas cascas e por isso é importante você identificar o porquê, crenças, e aí a gente não sabe o porquê que a gente se comporta naquilo. Você passou a vida toda acreditando que era assim. Exatamente. Aí não, mas é assim, todo mundo faz assim, no casamento todo mundo é assim. Eu vi meu pai e minha mãe fazendo assim. Não, eu olho pro lado, meus amigos estão assim. Gente, não é porque todo mundo tá na piscina de coco quentinho que a gente tem que ficar na piscina de coco quentinho. Ou seja, não tá bom, mas tá confortável, porque não tem ninguém mexendo, vou ficar ali. Existe uma forma de melhorar, mas vai demandar um esforço para que esse casamento atinja o que a gente deseja para ele. Agora a pergunta a gente fez isso na palestra também, você tem uma visão de longo prazo para esse relacionamento? Como você quer estar com o seu marido, com a sua esposa daqui 20 anos? Se você tem uma visão lá na frente, tudo que você vai fazer daqui até lá tem que ser em prol dessa meta acontecer. Exatamente, tem que facilitar a relação. Se você não pensa nem no amanhã, vai ficar difícil. As relações que duram, você vai ver que todas as relações são duradouras, que o casal vive uma vida harmoniosa, equilibrada, com a relação estabilizada no sentido de superamos coisas que são elementares. Não estamos discutindo mais coisas elementares, a gente vai discutir para onde que a gente quer ir, o que a gente quer construir, qual que é a nossa meta para o próximo ano, como a gente cresce junto, o que eu preciso aprender, ajustar alguma coisa aqui, outra ali. Agora, quando a gente está olhando a curto prazo, eu estou vendo, a minha lente vai até aqui, ó. Então hoje eu quero resolver esse problema por causa de hoje. Não, esse problema não pode ser resolvido por causa de hoje. Porque aí você vai querer deixar pra lá. Exatamente. Eu não vou me desgastar com isso, porque eu não tenho uma visão. Aí hoje eu tolero, aí eu armazeno. Tem gente que não tem visão pro final do ano. Exatamente. Dentro do seu relacionamento. Tem gente que não tem visão nenhuma, tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva. Eu tô casada, eu tenho que viver um dia após o outro. Não. Isso. Não. Você precisa ter meta para o seu casamento, para a sua família, para o seu profissional, para a sua saúde. Você tem que ter meta para todas as 5 áreas da felicidade.
para que você tenha aquela harmonia. Se tiver uma área que não está sendo olhada, vai dar problema. Então a gente não conseguiu falar das 5 áreas ainda, a gente está presa numa área que é do relacionamento, mas que ela vai impactar em outras áreas. Então assim, todas elas têm que ser olhadas. Você precisa ter meta e objetivo para todas as suas áreas. Qual é o objetivo para o seu casamento até o final do ano, daqui 5 anos, daqui 20 anos? E põe a mão na massa e trabalha para melhorar, para que vocês cheguem lá na frente. Uma família, o tempo está passando, o casamento vai desgastando mesmo. Não aceita essa bosta. Isso não é uma verdade, não é verdade. Tá? Não é uma verdade. Isso é uma crença do inconsciente coletivo, mas a gente vê pessoas que melhoram com o tempo, a gente tem exemplos, ou seja, isso não é uma regra. Você é que não quer colocar a mão na massa aí para melhorar as coisas. Então, é possível sim que melhore com o tempo em vez de desgastar. É o campo da comodidade. Isso acontece, sabe, um exemplo muito claro, tá? Criação de filhos. Às vezes, a pessoa não quer se desgastar com a criança, educando a criança, fazendo a criança entender. Você vai passar, por exemplo, a criança quer dormir junto com você, que é um erro que acontece muito nas famílias. Depois que a criança atinge uma determinada idade, ela quer dormir no meio do casal. E aí ela tem um quarto, né? Quando acontece, ela tem um quarto, tem uma cama, tem um ambiente dela. E aí os pais ficam, ai, tadinho do meu filho, que fica chorando, aí vai, tira, coloca no meio do casal. Isso é uma forma de você facilitar, não criar um conflito com a criança, ou apresentar um ensinamento para ela, que ela tem um espaço dela, que ela tem um ambiente dela, que ali, naquela cama, é o lugar do papai e mamãe dormir. E aí, muitas vezes, isso é suprimido, e a pessoa coloca a criança na cama, e a criança vai criando, chega a 10 anos, 12 anos, a criança está lá no meio. E isso implica em várias questões, né, do relacionamento. Isso é um exemplo. Um exemplo, né, básico. Que você pode botar sua criança para dormir onde você quiser, mas a gente está dizendo assim, que existem coisas que você precisa parar e ter um desgaste para que a coisa comece a funcionar dali para frente, porque ela só vai piorar se você não olhar. Exatamente. Mas como você não quer gastar energia com aquilo, você vai empurrando com a barriga. Quando chegar lá na frente, se o problema que era desse tamanho, está desse tamanho aqui. E aí a energia para resolver lá na frente vai ser muito maior. É muito maior, porque exatamente os conflitos, eles impulsionam a gente ou a resolver, ou a empurrar ele um pouco mais para frente. Quando a gente empurra esse conflito para frente, a gente aumenta a intensidade de resolução lá na frente. Por quê? A gente acumula uma série de emoções relacionadas àquele assunto. E aí, sabe aquela coisa do jogar na cara? Ah, porque você fez isso há 3 anos atrás. Ah, ano passado, olhar. Não sei o quê. Semana passada, isso está sempre no retrovisor e a gente está olhando para isso. No nosso podcast que a gente fala do nada. Do nada. Porque a gente vai ignorando, não quer desgastar, não quer olhar, não quer parar para ver, aí a pessoa explode e aí parece que assim, separou do nada. Nossa, deu problema. Não foi do nada. Não é do nada. Foi várias coisinhas que não foram olhadas até aquele momento. A gente não pode ficar se estendendo muito. Não pode. Que o tempo já está acabando, vamos deixar para outro vídeo agora. Então, gente, é um pouco disso. Eu acho que a gente temos sempre que fazer essa olhar para dentro e identificar por que eu estou fugindo desse assunto. Ou por que o casal não está sendo confrontado, né, um com o outro para resolver. Nos permitimos ser confrontados. Né? E por que a gente está se omitindo, deixando para lá? Parece que a relação tá boa, mas tem um monte de coisa que está sendo pulada, sabe? A gente não está vencendo barreiras. Se você não sabe, se você não sabe por que você está fugindo, por que você não quer olhar, a gente está aqui, a gente faz o atendimento individual. Se você não quiser se expor no grupo ou aqui nas redes, Exatamente. A gente pode parar e olhar isso com você. Por que será que eu não quero olhar para isso? Por que será que eu estou fugindo disso? O que tem por trás disso? É só procurar a gente. A gente tem WhatsApp, tem Instagram, tem YouTube, tem todos os canais aí para você nos procurar, para você resolver isso. Que quando a gente está resolvido com a gente, fica muito melhor da gente resolver o problema com o outro. Exatamente. Então, assim, é a autorresponsabilidade que é um pilar forte aqui. Eu preciso me entender, eu preciso me resolver para estar bem, saber para o nosso lugar, outra pessoa. Exatamente. Saber o nosso lugar, em que estágio que a gente está, onde que a gente está assumindo como papel. Nos procure. A gente está por aqui. Ou vá para o grupo. Exatamente, o grupo está lá e a gente tem contribuído para muitas pessoas e algumas pessoas nos procuram. Sim. Também no privado.
aconteceu isso, eu tentei enfrento isso, eu tentei isso, não deu certo. Aqui está desse jeito. Então, assim, se tem gente procurando, é porque tem gente interessada em resolver. Que bom. Né? E que bom. E o problema é quando a gente fica quieto. Não fica. Quando a gente se omite. Aí é o assunto de hoje, né? A minha relação tá boa. A gente nem briga, né? Mas também então, não briga, não se diverte, não namora, não melhora esse casamento. Aí nem nada. Aí nesse morno, o resto aí nem nada. E aí, uma coisa que a Carla falou, que porque depois que a gente tem 10, 15 anos de casado, a gente assim mesmo. É assim mesmo. É tipo assim, a gente vira amigo, a gente não namora, não tem mais não, tesão. A gente é amigo. Não, a gente vira amigo nisso que eu falo pra ela assim, pô, amor, vamos namorar, isso aqui a gente vai estar virando amigo já, né? Tipo, passou 3 dias, aí já tá... Fala sério. Então, quando a gente percebe que tem que existem esses pontos para nossa relação, para a gente olhar para ele e sabe, melhorar, gente. É tão bom a gente estar junto. Progredir, gente. A gente você vive com essa pessoa todo dia. Exatamente. Vamos tornar esse negócio aí mais legal. Não tem esse negócio de 15 anos, 20 anos, ficou morno. Leve, não, pode ficar não. divertido, pode ficar gostoso, pode melhorar. Tudo pode melhorar. Pode ser 60 anos de casado, dá para melhorar. Dá sim. Não se desespere. Sempre dá para ajustar alguma coisa. Então, beleza? gente, um beijo no coração de cada um. A gente fica por aqui. E se você identificou alguém que seja família, casal, que esteja aí, né, dentro do conceito que a gente está trazendo aqui para contribuir para as relações, indique, encaminhe para alguém, traga para o nosso grupo, né, de WhatsApp, enfim, a gente está aqui para crescer juntos, tá bom? Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast, e a gente para por aqui.